estimado diácono Renato, queridos irmãos e irmãs presentes em nossa catedral, estimados ouvintes que nos acompanham pela Rádio 93 FM, a Rádio da Imaculada. Muito estimados casal folião da cidade, Bruno Araújo e Isabela Nesrala, casal imperador Luiz Henrique e Bruna Abreu, prezados também Emílio da Folia da Roça e Juan e Maria Eduarda da Folia Mirim, que acredito também estão presentes entre nós. Como nosso coração se enche de alegria ao podermos avançar, adentrar os meses do ano e entendermos que na prática a experiência da fé e da devoção ao Divino Espírito Santo, ela não parou, ou ela não para, ela continua. Hoje já estamos no último dia do mês de setembro e já vamos dar a conhecer o tema, o brasão e a música tema para o ano de 2024. Parece que foi ontem, estávamos fazendo o sorteio, estávamos conhecendo Folião, imperador da cidade. Passou tão rápido, já estamos em setembro. Corremos o risco, infelizmente, de diante dessas pressas que a vida vai tendo, diante desse correr e passar dos meses tão rápido, corremos o risco de não prestarmos atenção no que significa a nossa fé e a nossa devoção ao Divino Espírito Santo. O Evangelho que nós ouvimos hoje ajuda muito nesse entendimento. Mostrava para nós a experiência de um pai que tinha 2 filhos. O pai pede aos 2 filhos que pudessem ir trabalhar na vinha. O primeiro vira para o pai cheio de disposição e diz: pai, aqui estou pronto, vou trabalhar na vinha. No entanto, o pai virou as costas e ele disse: não vou trabalhar na vinha. O outro filho, quando o pai diz: filho, vai trabalhar hoje na vinha, é muito verdadeiro e pronto e diz: pai, não vou. Só que depois ele pensa, como que o remorso bateu na cabeça, e ele pensa: é meu pai, eu vou. Vai trabalhar na vinha. Os 2 filhos estão presentes também no coração de cada um de nós. De certo modo, cada um de nós somos estes 2 filhos. São como que 2 faces de uma mesma moeda. As 2 realidades estão presentes no nosso coração. Em alguns momentos nós dizemos a Deus sim, e na vida mostramos um não, e depois estamos dizendo um não e já somos capazes de dizer a Deus um sim. É a inconstância presente na vida humana, devido à realidade da concupiscência. Mas claro, o Senhor depois encerra esse evangelho dizendo assim, que os cobradores de impostos e as prostitutas os precederão no reino dos céus. Algumas pessoas que fazem uma leitura rápida desse texto podem vir a pensar assim: então, pode seguir na vida de qualquer jeito que vai entrar no céu. Cuidado, muito cuidado, porque versículos antes, Jesus está dizendo que eles ouviram a pregação de João e se converteram. Eles só vão entrar no reino dos céus se de fato se converterem. A conversão, meus irmãos, é uma realidade que todos nós precisamos ter. Por isso que aquele segundo filho que tinha dito não ao pai, ele se converte. Por isso que ele entrou no reino dos céus. Enquanto que o primeiro filho disse sim ao pai. Só que ele não viveu este sim. Ele viveu um não. E por isso ele não entra no reino dos céus. Na nossa vida como devotos do Divino Espírito Santo, isso é um grande risco, uma grande tentação nos nossos dias. Nós não podemos ser devotos do Divino Espírito Santo apenas em uma época do ano, apenas em um momento do ano. Nós não podemos ser devotos do Espírito Santo de lua, de fases. Eu estou agora numa lua boa, então estou eu aqui, vou em todos os textos, participo de tudo, coloco a minha camiseta. Quando o Espírito Santo pede santidade e conversão, opa!
Não quero mais ser devoto. Meus irmãos e minhas irmãs, esses são os falsos devotos. E nós temos que tomar muito cuidado, porque podemos estar brincando com a nossa salvação. Nenhum de nós sabe o dia nem a hora em que vamos comparecer diante de Deus. Nenhum de nós pode acrescentar 1 minuto a mais na sua existência. Mas temos a certeza de que um dia iremos comparecer diante de Deus. E o que Ele quer encontrar em nós é de fato um coração que se converteu. Um coração que deixou o pecado. Um coração que saiu de uma vida errante e entrou o quanto antes numa vida de luz, numa vida certa, numa vida agradável a Deus. Aqui na cidade se popularizou o termo de eternos festeiros, eternos adoradores do Divino Espírito Santo. São aqueles que são os ex-festeiros. Olhando, eu vejo vários deles entre nós nesta liturgia, e isso é muito bom. É sinal de que a experiência com o Espírito Santo na vida de vocês, eternos festeiros, não foi apenas um ano, não foi em apenas um momento, porque a vida em Deus não pode ser isso. A vida com Deus, meus irmãos, ela não pode ser de lua, ela não pode ser de fases. A vida com o Espírito Santo, ela não pode ser somente quando as coisas estão a meu favor, quando os ventos estão soprando de acordo com aquilo que eu quero, ou quando eu estou querendo alcançar uma graça. A vida com o Espírito Santo, ela precisa ser contínua. Por isso que a segunda leitura em Filipenses vai dizer para nós: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. A meta do cristão, a meta do batizado é dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso só é possível com a ação do Espírito Santo no nosso coração. O papel de cada um de nós como batizados é darmos uma abertura para que Deus possa derramar o seu Espírito Santo e fazer a sua obra. Lá em Romanos 12, a palavra de Deus diz muito claro: a criação inteira anseia pela manifestação dos filhos de Deus, de homens e mulheres que levem bem a sério a sua vida espiritual, de homens e mulheres que levem bem a sério o que significa ser batizado. Como nós faríamos a diferença, a começar pela nossa própria cidade, se levássemos bem a sério o que significa ser devoto do Espírito Santo? Ah, meus irmãos, se eu conseguisse transmitir, ou se de fato o nosso coração, a nossa mente conseguisse entender o que significa usar uma camiseta do Espírito Santo, se eu pudesse traduzir para vocês o que significa ser um devoto do Espírito Santo, como nós faríamos a diferença? Eu me inquieto, porque esta realidade nós não podemos passar ou deixar ela passar para nós como se fosse mais um evento que vai ter na cidade. Me desculpe aqui a comparação, não estou falando com tom pejorativo de nada nem de ninguém. Mas entendam bem, a novena e festa do Divino Espírito Santo não é um evento. A palavra evento é vento, vento passa, foi embora, ninguém mais se lembra. O devoto do Espírito Santo, ele não pode ser um devoto de evento. Passou, já não vivo mais aquela devoção, já não vivo mais os dons do Espírito Santo, já não tenho mais os frutos do Espírito Santo. Passou. Não, padre, foi só aquele ano. A festa do Divino Espírito Santo, a novena do Divino Espírito Santo, ser casal folião, ser casal imperador, não é um evento na vida de vocês. É a vida de vocês. É a vida de vocês que está implicada nessa experiência. É o testemunho de vocês que está implicado nessa experiência. O sim que vocês deram, quando deram o nome de vocês nesse ano para poderem participar deste sorteio, é um sim que vai dando frutos na vida de vocês e na vida de várias pessoas que estão em volta de vocês. Por isso, compreender bem a responsabilidade desse tempo e desse momento na vida de vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, a verdadeira fé ao Divino Espírito Santo, a verdadeira devoção ao Espírito Santo, é aquela onde na vida da pessoa se verifica de um modo muito concreto os frutos do Espírito Santo. Se os frutos lá de Gálatas 5, se ele já for uma realidade, este homem, esta mulher é um devoto do Espírito Santo. Do contrário, está fazendo de conta. Do contrário, ele está apenas de temporada.
E como diz o ditado, de boas intenções, o inferno está cheio. Cada um de nós, então, precisa o quanto antes tomar a sério a sua vida espiritual. Cada um de nós precisa o quanto antes tomar a sério o que significa ser católico. Tomar a sério o que significa ser devoto do Espírito Santo. Tomar a sério o que significa levar uma camisa com o símbolo do Espírito Santo. Fazer a saudação à bandeira do Divino Espírito Santo. Entender com muita clareza o que nós estamos celebrando. Porque a nossa vida não pode ser falsa. A nossa vida não pode ser dúbia. Aqui dentro da igreja eu estou com essa camiseta, estou bonito, estou feliz. Quando eu saio por aquelas portas, já me comporto, já estou de um modo que quem olha nem reconhece como cristão, nem reconhece como batizado, muito menos um devoto do Espírito Santo. Ou pior ainda, quando segue usando a camiseta e realiza atrocidades, que quem olha de fora ainda vai dizer, mas é assim que um devoto do Espírito Santo se comporta? Meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso encerrar porque o tempo não me permite alongar, mas desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo de Deus, já hoje, com o tema, com o brasão, com a música tema que nós vamos ouvir daqui a pouco, que o Espírito Santo possa verdadeiramente transformar os nossos corações e nos ajudar a entender o que significa ser um autêntico devoto, um autêntico adorador do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa encher os nossos corações com a caridade que vem do alto. E esta caridade, que é a essência de Deus, que é o próprio amor, possa nos mover a uma vida agradável a Deus e assim nos conduzir ao céu. Porque o Espírito Santo vindo a nós não tem outra missão senão nos santificar e nos levar ao céu. Num breve instante de silêncio, fecha teus olhos, olha para dentro do seu coração e pede agora ao Espírito Santo de Deus que Ele te faça um autêntico devoto, um autêntico adorador do Divino Espírito Santo. Que você não seja um devoto aparente, um devoto de lua, um devoto de fases, de temporada. Pede ao Espírito Santo a graça de viver a tua fé como católico, como batizado, e levar bem a sério o que significa esse nome, eu sou católico. O que significa eu sou um devoto, um adorador do Divino Espírito Santo. Pede agora ao Espírito Santo que Ele revele ao seu coração a profundidade, a beleza que está numa vida em Deus, que está numa vida convertida, numa vida que rompeu com o pecado, numa vida que decidiu pela luz, numa vida que quer ir para o céu. Vem, ó Divino Amigo, vem, ó Espírito Santo, e encha os nossos corações com a Tua verdade, com o Teu amor, com os Teus dons, com os Teus frutos. Vem, ó Espírito Santo. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.